Sensores passivos é um acessório que compõe um sistema de alarme que é muito utilizado pelos instaladores. Mas você sabe quais são as 5 principais tecnologias presentes nesse tipo de sensor? Esse é o nosso assunto desse vídeo. E de quebra eu vou deixar uma dica bônus para você, que é uma 6ª tecnologia, mas eu vou falar somente no final do vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, eu faço um convite para você agora. Se inscreve para não perder nenhum conteúdo como esse e deixa o seu like, que é muito importante para que nós possamos produzir ainda mais vídeos para você. Bora dar o play! Tecnologia infravermelho. É a principal tecnologia presente em todos os sensores passivos de alarme do mercado. Para você que não sabe, a radiação infravermelho é uma das radiações que compõem o sistema de energia térmica, que está relacionado à agitação térmica das partículas em uma matéria. Então a radiação infravermelha ela não é visível ao olho humano. Para que eu possa enxergar a radiação infravermelha, é preciso aqueles óculos de visão noturna de caça, por exemplo, que faz a detecção corporal através da radiação infravermelha emitida pelo nosso corpo. Basicamente, um sensor infravermelho passivo é formado por um receptor que tem o nome de piezoelétrico que reage à emissão desses raios infravermelhos. Quando ocorre uma movimentação no ambiente, há uma variação de temperatura, ou seja, o meu corpo está emitindo aquela radiação infravermelha, aquela temperatura corporal, o fato de eu me movimentar na frente do sensor vai gerar uma variação de temperatura e aí o sensor vai enviar o disparo para a central do alarme. Então toma cuidado na hora de você explicar isso para o seu cliente. O sensor infravermelho, ele não detecta a movimentação, tá? Ele detecta a variação de temperatura que o seu corpo está emitindo em deslocamento, beleza? Tecnologia micro-ondas. Esse tipo de sensor ele capta os movimentos através do efeito Doppler. Eu vou explicar isso para vocês. Ó. O dispositivo ele emite uma frequência de micro-ondas em um objeto que está em movimento que vai refletir de volta para o sensor. Basicamente, então, o circuito eletrônico do sensor se compõe de um emissor e um receptor, que ele vai refletir, ele vai analisar aquela detecção através dos sinais refletidos pela matéria ou pela massa de corpo que está ali em movimentação. Aí sim, essa tecnologia detecta qualquer movimentação dentro da sua área de proteção. Toma cuidado, eu vou deixar aqui uma dica também no meio dessa tecnologia com relação à potência de ajuste desse tipo de sensor. Na maioria das vezes ele vem no padrão de fábrica na sua potência máxima. E, por exemplo, se eu pegar esse tipo de sensor e instalar numa casa germinada, né, onde tem parede com parede junto com o vizinho, esse sensor ele é capaz de atravessar, essa tecnologia atravessa a parede, tá? E pode detectar o vizinho, a movimentação do vizinho. E aí com isso pode ocorrer disparos em falso. Então é sempre importante você ajustar a potência do micro-ondas de acordo com o ambiente que você quer detectar, o tamanho do ambiente. Nunca deixe a potência do micro-ondas no máximo. Uma dica bônus aí para você, hein? Tecnologia Pet Immunity. A lente de detecção do sensor ela é programada e dimensionada para ser imune a animais rasteiros, ou seja, o animal tem que estar no chão. Se o animal sair da zona do chão, sair dessa zona de rastejamento, o sensor vai detectar e vai enviar o disparo, tá? E no geral, os sensores eles vêm com a referência de detecção por peso do animal, ou seja, eu vou ter sensores de 20, 30 ou 35 quilos. O sensor ele vai fazer a varredura do local a que foi destinada e se houver alguma variação de temperatura, uma variação infravermelha no sensor, por uma massa além do limite que foi programado a lente, ele vai enviar o disparo para a central. Sempre quando eu for oferecer essa tecnologia ao meu cliente, é muito importante eu fazer algumas observações e perguntas para eles com relação ao animal. Se ele não é um animal muito agitado, se o animal não é de um porte muito grande, porque muitas das vezes acaba que você oferecendo essa tecnologia como uma solução e ela acaba te dando dor de cabeça, porque você vende aquela tecnologia e não soluciona o problema do seu cliente. Toma cuidado, faz essa análise aí, essa pesquisa, antes de oferecer esse tipo de sensor. Tecnologia de proteção EMI ou RFI, em alguns modelos de sensores, é chamada de tecnologia Shield. Basicamente, a lente PIR do sensor recebe uma blindagem contra interferências eletromagnéticas e de radiofrequência. Isso vai garantir uma maior detecção do movimento, ainda mais precisa e segura
para que o sensor PIR não sofra com esse tipo de interferências causadas nesse local. Aonde que eu poderia aplicar esse tipo de sensor? Eu vou te dar uma dica. Clínicas onde tem muita máquina de ressonância magnética. A interferência eletromagnética do local acaba sofrendo alguma variação dentro dos componentes eletrônicos do sensor e aí ele vai gerar disparo em falso. Locais onde tem muita torre de transmissão, rádio, também gera uma interferência que o componente eletrônico, o PIR, acaba também sentindo essa interferência do local e gerando disparos em falso. Então a tecnologia Shield, essa blindagem contra a proteção eletromagnética e radiofrequência vai garantir uma maior eficácia de detecção para esse sensor no local onde você vai instalar. Tecnologia sem fio. Nada mais é do que o sinal de disparo do sensor vai ser transmitido de forma sem fio através de uma radiofrequência. E dentro desse sensor, ele é alimentado através de uma bateria de lítio. A radiofrequência mais utilizada no mercado é a 433 MHz, que ela pode alcançar uma distância de 100 até 400 metros sem barreira, vai depender muito do tipo do sensor e da tecnologia e da sua antena. Mas atualmente existem sensores com frequências ainda maiores, que pode garantir uma distância de 600, 800 e até 1.200 metros com o uso de um receptor. Galera, hoje os sensores sem fios, eles estão em grande maioria mais inteligentes, tá? Coisa que lá no passado já não era assim, existia muito preconceito, porque a maioria dos sensores não eram confiáveis. Hoje, existem alguns modelos que contam com a comunicação bidirecional, ou seja, ele emite as informações de bateria baixas, violação de tamper, zona aberta, ausência do sensor. Tudo isso vai depender da tecnologia em que o sensor está implementado junto com a central de alarme. Então hoje é uma tecnologia praticamente muito confiável, hoje no sem fio. E a nossa tecnologia bônus, que eu falei para você lá no início do vídeo, é a tecnologia de anti-mascaramentos, que está presente nesse sensor, o IVP9000 MWMask da Intelbras, que é um exemplo que eu trouxe para vocês. A tecnologia de anti-mascaramento nada mais é do que qualquer obstrução que eu fizer na frente do sensor, por exemplo, se eu pegar uma caixa de papelão, se eu pegar um spray e fazer uma pichação aqui para tentar burlar a detecção térmica do meu sensor, ele vai entender isso aqui, ele vai analisar essa obstrução e através de uma ligação de zona que eu faço aqui dentro do sensor e comunico com a minha central, ele vai entender essa obstrução, vai gerar um disparo numa zona 24 horas na minha central e com isso eu vou entender que houve uma violação através de mascaramento, uma tentativa de mascarar o sensor. É uma tecnologia muito bem aplicável para ambientes de alto risco, como joalherias, bancos, né, esses locais aí que precisam ter um reforço de tecnologia, né, para que ocorra o máximo de proteção. Esse sensor ele vai garantir muito bem. Então eu trouxe para vocês esse exemplo que é o IVP9000 MWMask, que inclusive em breve eu vou gravar um vídeo completo desse sensor aqui no nosso canal e eu vou explicar a ligação passo a passo desse sensor, como que se configura e também eu vou testar na prática, eu vou pichar esse sensor aqui e eu vou ver se realmente ele funciona. Bom pessoal, essas foram as 5 principais tecnologias presentes nos sensores passivos. Se você não é inscrito no nosso canal, não esquece de se inscrever e deixa o like que é muito importante pra gente. Até o próximo vídeo, hein?